Galera, saca só esse probleminha aqui. Meu amigo, tão complicado quanto o último, tá? Do Saraiva aqui, beleza? Vamos lá. Ó, eu só fiz aqui uma pequena alteração pra ele ficar mais difícil, ok? Só que a ideia é a mesma, tá? Que no Saraiva, e nesse canal aqui, né, no Wayne, né, o universo narrado, inclusive eu recomendo aí vocês verem, sabe? Inclusive até os cursos deles são muito, nossa, são muito bons, então realmente vale a pena. Eles trazem a questão dessa forma aqui, tá? A distância entre a vela e as paredes é A, e aqui é A, e aqui é A. Só que aí é que tá. Vamos dificultar isso um pouco mais. E se a distância da parede até a vela for A, aí da parede, não, aí das duas velas aqui for B, e dessa vela até aqui é C. Como é que faz a questão? É a mesma coisa, só que muda um pouquinho, tá? É mais complicado e a gente vai discutir essa ideia aqui com detalhes. Aqui, vamos lá. Ok. Eu não vou nem ler isso aqui, tá? Mas se vocês quiserem ler, leiam. Até porque tá meio cortado aqui, ó. Ó, tá sobrando aqui umas partes. Mas, enfim, basicamente você tem duas velas, certo? Onde nessas duas velas, ó, eu representei de azul aqui. Uma é a vela 1 e a outra é a vela 2. Aqui tá as distâncias entre cada carinha aqui, certo? Isso aqui é a distância A, isso aqui é a distância B, isso aqui é a distância C. Ok. Acontece o seguinte, o que mais que ele fala de dados aqui? Vamos ver o que ele dá de mais dados. Ele dá a altura H da vela, ok. E as duas velas têm a mesma altura. Ele dá o tempo 1 e o tempo 2. Perfeito. O que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade das sombras. Ele quer saber a velocidade dessa sombra aqui, ó. Porque as velas, elas incidem luz aqui, ok? Elas incidem luz. Então, acontece o seguinte. Aqui, ó, a gente já tem uma sombra. Porque, ó, daqui já é iluminado, ó. Iluminado. Mas aqui a gente tem uma sombra, ó. Esse pedaço todo. Compreendem isso, ó? Ó. Beleza. Então, a gente quer saber a velocidade das sombras, ok? Eu não vou entrar muito detalhes em óptica, até porque não precisa. Eu vou só falar o seguinte, cara. Eu vou só falar que imagine as sombras como se fossem outros móveis. Ok? Como assim, cara? Imagina que. Eu sempre abro o título, né? Enfim, imagina que aqui a gente tem a ação de quatro corpos, tá? A gente tem o corpo 1, que aí seria a sombra. Não, é a sombra da esquerda. Corpo 1, que é. Não, o corpo 2, que é a vela 1. Corpo 3, que é a vela 2. E o corpo 4, que é a nossa outra sombra aqui, ok? Todos eles vão estar se deslocando com uma velocidade, ok? Por quê? Porque, ora, se eu tô queimando aqui a minha vela, ó, tá? Aqui tem fogo na vela aqui, ó, fogo aqui, fogo aqui. Se aí eu tô queimando, a tendência é elas caírem aqui, certo? Elas se diminuírem, né? Elas diminuírem o tamanho dela. Então, essa vela aqui, ela vai estar com uma velocidade, né, de descida. Essa aqui também. Só que essa velocidade 1 vai ser diferente da velocidade 2, tá? Apesar de que eles falem que as velas é iguais. Isso aí, sinceramente, eu achei meio confuso. Mas considere que uma, uma é com uma velocidade 1, outra é com velocidade 2. E considere que uma cai com T1 e T2, que são completamente diferentes, tá? Enfim. Se os tempos eles fossem iguais, a questão seria bem mais fácil. Desculpa, gente. Enfim. Agora vamos começar a fazer a questão.
Bom, a minha ideia que eu vou usar aqui vai ser a seguinte. Eu vou usar aqui... Aqui a gente tem quatro corpos, certo? E além de a gente ter quatro corpos, eu vou usar uma ideia muito forte que é a de móveis alinhados. Alinhamento de móveis, ok? Como assim alinhamento de móveis? Bom, o Renato Brito, ele traz essa ideia em que aí é quando você tem um movimento de móveis, certo? E que eles estão alinhados, ou seja, ó, essa sombra que ela vai cair aqui um pouquinho, ó. Se eu analisar um ΔT para todos esses caras, essa sombra ela vai cair aqui um pouquinho. Essa vela ela vai cair aqui um pouquinho, ok? Essa aqui vai cair aqui um pouquinho, ΔT, ok? Vai ter... Enfim, vai ter um ΔT aqui, ó, igual para todos. Um negócio que a distância ela vai ser diferente, tá? Então aqui, na verdade, não vou nem colocar ΔT, vou colocar distância do 3 aqui, vai ser o 3, tá? Na verdade. Vai ser o 3 e aqui vai ser o 4, beleza. Vamos numerar assim, tá? Distância 3, aqui é distância 4, que vai parar aqui. Aqui é uma distância... Não, 4 não, pô. Distância 1. Aqui vai ser a distância 2. Aqui vai ser a distância 3, tá? Não, distância 4, perdão. Perceba que, nesse cenário, a gente tem que um alinhamento dos móveis, ó. Alinhamento dessa sombra com essa vela, ok? Alinhamento desse cara com esse cara. E alinhamento desse cara com esse cara, ó. Eita, por que não formou a reta perfeita aqui, ó? Ó. Ó, 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 ó. Bang. Peraí que tá meio errado aqui, né? Não era pra o ponto estar aqui, não. Era pra o ponto estar aqui. Olha isso aqui. Os corpos estão alinhados. Ok? Os corpos estão alinhados. A gente fala que isso aqui é um alinhamento. E qual é essa condição de alinhamento? É uma semelhança de triângulos. É o que a gente vai ver já já. Mas enfim, antes de que eu realmente construir isso, eu queria começar do zero mesmo, tá? Primeiro eu vou fazer uma suposição que T2 é menor que T1, certo? Beleza. Fazendo essa suposição, a gente tem o seguinte. A gente tem um alinhamento de móveis mais ou menos desse estilo aqui. Passado um ΔT, a gente vai ter esse alinhamento de móveis, ó. Aqui, aqui, aqui. Olha isso aqui. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Esse vai ser o nosso alinhamento de móveis, certo? Não dá pra ver não? Dá, né? Ó, bem perceptível aqui. Veja que os móveis eles estão alinhados por um segmento. Ok? Que com esse segmento eu vou conseguir relacionar esses carinhas aqui. Certo? Aqui fica muito mais fácil o processo. Então vamos lá. Vamos ver como é que eu posso fazer aqui a geometria de cada carinha. Esse carinha aqui é V3. E, ó, essa distância aqui é V3 que multiplica ΔT. Correto, ó? Tá, deixa eu botar mais pra cá. V3 que multiplica ΔT. Ok? Essa distânciazinha aqui, beleza. Beleza. Essa distânciazinha aqui é V1 que multiplica ΔT. Ok? Porque D é igual a VT, né? Então eu tô fazendo isso para todos os corpos. Ok? Para esse corpo aqui, enfim. Para esse carinha aqui, ó. V2 vezes ΔT. Aqui, ó. Essa distânciazinha aqui, beleza? Para esse carinha aqui, ó. V4 vezes ΔT. Confere aqui? Confere, né? Beleza. Agora é a hora de pensar.
que a gente pode fazer? Como eu falei, a ideia dessa questão é usar o alinhamento dos móveis. E qual é a minha condição de alinhamento? Semelhança de triângulos, tá? Se a gente tem uma reta aqui, ó, certo? E aí aqui a gente tem as distâncias na horizontal e na vertical. Eu posso sim usar a condição de alinhamento de triângulo, não, de semelhança de triângulos. Ou também pode ser um teorema de Gitales, enfim, tanto faz. Mas eu tenho que procurar aqui uma semelhança de triângulos. Ok. E aí? E aí? Não sei, não sei. Então vamos ver aqui, ó. Que realmente não sei, tá? Não sei se aí eu faço aqui, se aí eu faço aqui. Enfim, como é que eu posso fazer? Assim, ó. Olha esse triângulo aqui. Olha esse triângulo aqui e olha esse triângulo aqui, ó. Perfeito? Perfeito. Beleza, cara. Quem é? Não, tem um melhor. Tem um método melhor, calma. Aqui, ó, tem um método melhor. Deixa eu apaguei. Eu apaguei aqui, pô. Ó, tem um método melhor. O método melhor, ele é o seguinte. Aqui, eu vou olhar pra esse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo... Não, ficou torto. Olhar pra esse triângulo aqui. Não, por que não tá saindo a reta? Peraí, gente. Por que não tá saindo a reta? Aí, ó. Pronto, saiu. Esse triângulo aqui, certo? Nesse triângulo, a gente tem o seguinte. A gente tem um ângulo θ em comum aqui, ok? Vamos procurar por que que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes. A gente tem um ângulo θ em comum. Confere. Que mais que aí a gente tem? A gente tem... Vamos ver. Essa distância aqui, V1 vezes ΔT. Essa distância aqui é V3 vezes ΔT. Ok? Ok. Cara, perceba o seguinte. Olha que legal. Com isso, esses triângulos eles têm que ser... Não, calma. Não é essa distância não, pera aí. Opa, peraí que eu me confundi aqui. Essa distância bem aqui, ó. Deixa eu até usar outra cor. Essa distância bem aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser o V2, ok, ó. V2. Mas quem é o V2? Ó, é V2 vezes ΔT, tá? Que eu tô falando. Vai daqui até aqui, ok? Menos esse carinha aqui, ok? Ó, V2 vezes ΔT menos V3 vezes ΔT, ó. V2 vezes ΔT, tudo isso aqui. V3 vezes ΔT é isso aqui. Sobra esse carinha aqui, entendeu? É isso. Então esse carinha aqui é V2. Isso não tem nem espaço. Não, ó, eu vou colocar até aqui em evidência pra aí você perceber, ó. ΔT V2 menos V3. Certo? Aqui, ó. Voltei esse cara. Ó, andei tudo isso aqui. Voltei esse carinha aqui, ó. Que é igual a esse carinha aqui. Entendeu? Só mexer aqui com geometria. V2 menos V3. Aqui, ó. V2 menos V3. Perfeito. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar muito poluído. Deixa eu dar uma diminuída nesse cara aqui. Ai, meu Deus, o que tá... Aqui, ó. Pronto. Vai dar isso daqui, ok. Quem é essa distância bem aqui, ó? Eu quero essa distância aqui agora. Quem é ela? Essa distância aqui, que aí eu vou pintar de... Eu vou pintar de ciano aqui, ó. De azul claro. Essa distância aqui, ela vai ser, ó. Como é que a gente pode pensar nela? A gente pode pensar nela pelo seguinte.
Tá vendo que ela seria esse cara aqui todo, certo? Só que tirando esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui todo. Quem é esse carinha aqui todo? Ah, gente, só esqueci aqui de uma coisa, tá, ó. É porque tá meio estranho aqui. Por isso que eu tô achando estranho, mas ó. A sombra ela tá alinhada aqui, tá, ó. A sombra tá alinhada aqui. O meu ponto de partida é esse carinha aqui, ó. Não é daqui não, tá? É desse carinha aqui. Minha sombra ela tá alinhada. Nossa. Enfim. Perdão aí, tá? Mas é... Mas é isso daqui. Começa desse ponto aqui. Ok. Então, vamos lá. Continuando. Vai ser essa distância toda, ó. Essa distância toda menos essa distânciazinha aqui. Essa, ó. Essa distância toda aqui, ó. Menos o quê? Menos isso aqui, ó. Traça uma paralela aqui, ó. Menos esse carinha aqui. Entendeu? Menos isso daqui, ó. Ou seja, esse carinha aqui menos esse. Vai dar esse. Vai dar esse aqui. Tá claro? Tá claro isso aqui? Delta T. Cadê? Delta T, ó. Delta T. Deixa eu colocar mais pra cá. Delta T, que aí vai ser V2 menos V1. Caramba, cara. Legal. Agora, por que esses triângulos eles são semelhantes? Porque é como se você tivesse aqui uma constante, né? Que aí são as velocidades que multiplica o delta T, certo? O delta T ele seria um número em que ele tá meio que... Como é que eu posso explicar? Ele tá multiplicando essa constante aqui, certo? Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, grandão, certo? Ele ampliou com o delta T. Ficou isso aqui. E esse triângulo pequeno, esse triângulo aqui pequeno, ó, triângulo grandão, triângulo pequeno, ok? Esse triângulo pequeno, ele ficou um pouquinho maior, né? Porque, enfim, o delta T ampliou ele. Perceba que quando você tem a multiplicação pelo delta T, esses caras aqui eles começam a ser semelhantes, entende? Então, por isso que esses dois triângulos aqui eles são semelhantes, cara. Se esses dois triângulos aqui são semelhantes, o que a gente pode apontar disso? Bom, a gente pode apontar o seguinte: esse lado sobre esse lado está para esse lado aqui para esse lado aqui. Pronto, acabou. Essa é a semelhança. Literalmente. Acabou, cara. Ó, aqui acabou a questão. Por que acabou a questão? Porque sim, porque eu tô mandando e acabou a questão. Eita. Que cara confiante, né? Mas vamos entender aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte. Aqui a gente tem o delta T V2 menos V1 sobre o delta T V3 menos V2, né? V2 menos V3. É isso aí. V2 menos V3. Isso aqui vai ser... Isso aqui está para... Não, na verdade, melhor, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Nossa, porque eu fiz errado aqui a semelhança. Se bem que isso aqui... Eu acho que tá válido, tá? Só que... Enfim, vou fazer aqui de uma forma diferente. Vamos fazer aqui A mais B. Ó, esse lado aqui está para esse. Esse lado aqui está para B, ó. Esse lado aqui está para B. Assim como esse lado aqui está para esse lado aqui. Certo?
Só que ao invés de eu fazer isso na mesma fração, eu vou fazer isso aqui, ó. Frações diferentes. Mas é a mesma coisa, ok? O que muda é que eu tô mudando aqui algumas coisas. E eu acho que aí com o tempo é bom. Eu vou até parar de aí, né? Eu vou explicar essas coisas porque são meio básicas, né? E como aqui o nível ele já é muito alto, né? Que a gente só trabalha lá em cima. Eu não vou focar muito nessas besteirinhas, né, de ensino fundamental, apesar de que são importantes, tá? São muito importantes. E tem questões que são bem complicadas que envolvem isso, tipo fatoração, etc, etc, né? Mas, enfim, para o vídeo ele ficar em um bom tempo, eu acho melhor eu não, sim, tentar me estender muito nisso, ok? Vamos lá, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar B que multiplica V2 menos V3 aqui, tananã, que multiplica A mais B, que multiplica V2 menos V1. Começa a mágica agora, ó, olha aqui as coisas aparecendo. Vai ficar aqui B, V2, B, V3 é igual a V2 menos AV1 mais BV2 menos BV1. Ok, a gente vai ter essa igualdade. E o que a gente faz? Vamos cortar aqui. Vamos fazer mais o que? Vamos colocar o A em evidência. Não precisa, né? Aqui eu só vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer que V3 é igual a... cadê? V3 é igual, passa pra cá, né? Faz aqui umas continhas. V2 menos V1 aqui, coloquei o A em evidência. Menos BV1. BV1 sobre B. Acaba que a gente tem isso aqui. Só que aí que tá. Posso colocar a resposta assim? Não, por quê? Porque as questões ela tem uma frescura de que você tem que colocar certinho aqui as coisas em função do que ele me... Pronto, gente. Enfim, fui resolver aqui uma coisa. Aproveitei até para colocar a resposta aqui, tá? Inclusive, existe até uma forma melhor de meio que eu organizar a resposta, que é eu colocando V1 em evidência, tá? Mas funciona do mesmo jeito, ok? Eu colocando V1 ou eu colocando a resposta é essa, ok? Sim, tem umas variações, né? Você colocando V1 em evidência, eu acho até melhor, ok? Mas é isso, essa foi a questão. Mas, Bernardo, e o V4? Cara, o V4 não tem muito o que falar. Porque o V4, ele é análogo, ok? Porque ao invés de eu pegar esse triângulo e esse triângulo, eu não vou pegar esses mais. Eu vou pegar esse triângulo grandão aqui agora, ó, e esse triangulinho aqui, entendeu? Então, eu vou pegar aqui o triângulo de base B mais C e de base C. Fica C sobre alguma coisa é igual a B mais C sobre alguma coisa, e aí faz o processo, ok? Então, é basicamente isso, tá? Mas e se eu quiser fazer a suposição ao contrário? Então fica aqui ao contrário, né? Ao invés de aí V2 menos V1 fica V1 menos V2, ok? Aí aqui fica V3 menos V2, ok? As suposições, elas são necessárias, tá? É necessária, mas eu posso deixar a resposta assim. Mas enfim, é isso.